Olá, querido aluno. Eu sou a professora Juliana. Convido você a continuar os nossos estudos com a disciplina Psicologia do Desenvolvimento. Sabemos que essa disciplina é uma disciplina que traz temas relevantes e muito significativos para a nossa vida, porque muitos deles já vivenciamos, já vimos com o vizinho ao lado, com o colega, com nossos filhos, com a nossa família, com primos, irmãos. Então, são temas que fazem parte da nossa própria vida. Vimos durante a unidade 2 o conceito da infância, qual era a definição da infância. E você, querido aluno, já tem seu conceito sobre a infância? O que é que você pensa sobre a infância? Essa infância, ela vai sofrer evolução. E nós vamos chegar na etapa, na fase de desenvolvimento, que é a adolescência. O conceito de adolescência, assim como o conceito da infância, da criança, perpassa por momentos históricos, culturais e sociais. Por isso, não podemos pensar em um único conceito sobre a adolescência, em sim, em várias adolescências. Porque a adolescência ela é vista de uma maneira diferente, dependendo do contexto histórico, cultural e social daquela sociedade. Falar um pouco sobre o conceito de adolescência, que muitas vezes não se distingue de puberdade. Mas ao longo da nossa aula, poderemos ver que há sim diferenças entre adolescência e puberdade. A adolescência e sua definição traz ambivalências por conta do contexto complexo de mudanças e transformações. Essas transformações ocorrem a nível físico, a nível biológico, a nível emocional e psicossocial. Sabemos também que essa é uma etapa de desenvolvimento considerada transitória e que está entre a fase da infância e a fase adulta. Há diferentes conceitos sobre a adolescência e não há um consenso, um padrão sobre a adolescência. É uma fase muito complexa e sabemos, pensando sobre a etiologia da palavra, ela vem de duas raízes em latim, que significa crescer e significa adoecer. Então, assim como o conceito de infância envolve aquele que não fala, o conceito de adolescência também vem cheio de significado. Então, por isso se vê essas questões transitórias dos conflitos dos adolescentes já desde a sua etiologia. Os conceitos de adolescência a partir do século XIX foram repensados sobre uma etapa distinta do desenvolvimento e muito particular. Ela esteve muito tempo associada à fase de tumulto, conflito, tensões e também não só com o adolescente, mas com todo o contexto em que esse adolescente estava envolto. As pessoas, o contexto social, histórico, cultural. Entende, querido aluno? Você consegue vislumbrar o que é o adolescente? Muitas vezes para a sociedade, esse conceito ainda está muito presente. Vamos vendo que há vários fatores que influenciam nessa adolescência. Há uma crise de identidade, porque já não sou mais criança e também não sou mais ainda adulto. Então, há toda essa formação e reconstrução da nossa identidade durante essa fase. É o início também em que começamos a ter que definir o nosso futuro profissional. Vamos tendo alguns contextos de autonomia, alguns ao ingresso da vida sexual, e há também conflitos familiares relacionados a essas primeiras autonomias. A questão do caráter emocional, dos fatores emocionais e as famosas transformações orgânicas. Além de tudo, elas vêm acompanhadas de grandes inconstâncias hormonais. Então, uma época em que há uma explosão de hormônios e que esses hormônios também influenciam no comportamento do adolescente. Pense bem, querido aluno, há todo um contexto biológico por trás dessa adolescência, que muitas vezes altera esse comportamento e que traz algumas ações relacionadas a esses conflitos em que esse jovem vivencia.
Outros fatores que conseguimos, que a gente vê que tem influência, que nós conseguimos refletir sobre, é a compreensão, a compreensão do mundo. Né? Então, o mundo tende a comprimir esse adolescente, né? Para que ele possa representar novos papéis. Há toda uma cobrança, uma pressão da sociedade para que ele assuma esses papéis, para que ele escolha uma profissão, para que ele escolha o seu futuro. E essas pressões, muitas vezes, alteram também o desenvolvimento psicossocial desse adolescente. Há também responsabilidades que a sociedade passa para esse sujeito. E muitas vezes esse adolescente não é ouvido. Muitas vezes o comportamento não é compreendido. Então, você, querido aluno, reflita, né? Veja que contexto esse adolescente está envolvido. Né? Quando você for trabalhar, ou psicólogo, ou pedagogo, ou licenciado que vá vivenciar esse contexto, possa compreender essa fase do desenvolvimento humano tão complexa. Há toda uma reconstrução, uma formatação da identidade durante essa época. Porque é nessa época que nós começamos a ter algumas pequenas ações de independência, de autonomia. Não é isso, querido aluno? E a gente fica se perguntando quando é que entra e quando é que sai da adolescência. Tiba vem explicar que cada vez mais as crianças estão ficando adolescentes mais cedo, seja pela mídia, seja pela educação, seja pela influência das tecnologias, e há uma saída mais tarde dessa adolescência. Por quê? Porque hoje há toda uma exigência da sociedade por mais estudos, então não adianta só ter graduação, você tem que ter uma pós, você tem que ter uma especialização, você tem que ter um mestrado, um doutorado, e cada vez mais esses adolescentes estão ficando dependentes desses pais. E não alcançam uma autonomia logo, um trabalho logo. Então, há toda uma dificuldade de sair dessa adolescência. Antigamente a gente dizia assim: com 18 anos saímos da adolescência. Hoje não se pode mais pensar assim. A adolescência permanece até o tempo em que nós estamos nas casas dos pais, em que não conseguimos ter autonomia nem independência para sair desse contexto. Outro aspecto importante são os aspectos físicos, biológicos do adolescente. Há um cérebro, há aspectos neurológicos que definem também essa adolescência. Então, é na puberdade que está o ápice do número de conexões sinápticas. Há toda uma reorganização do córtex cerebral, que está sensível às experiências do mundo e que é influenciado pelo social. Então, podemos pensar, querido aluno, que o físico, o biológico influencia no social, mas o social também influencia nesse desenvolvimento. Há todo um contexto interrelacional entre os fatores biológicos e os fatores físicos e os fatores sociais. Autores como Xavier e Nunes definem que é preciso entender a adolescência como um fenômeno cultural, produto do século XX no Ocidente, derivada de processos históricos, políticos, sociais e econômicos. Então, querido aluno, hoje a gente sai da aula pensando que não há um único conceito para a adolescência, que essa adolescência é influenciada pelo contexto social, histórico, cultural, e o que a gente pode entender sobre a adolescência não é sobre a adolescência no singular, e sim várias adolescências, várias formas de se tornar adolescências. E por isso nós temos que entender esses diferentes contextos, essas diferentes realidades. Palácios e Oliva complementam ainda que há uma existência de concepção consensual e unívoca sobre a adolescência. A adolescência é um período de transição evolutiva entre a maturidade física, social, sexual, da infância e da idade adulta. Embora se pense numa concepção consensual, padronizada e específica, a gente entende que muito mais do que isso é um período de evolução. E que há a formação de uma maturidade que não é só física, uma maturidade que não é social, que não é só
emocional, mas uma maturidade que envolve todos esses aspectos. Passando pela linha do tempo, vimos que na Grécia Antiga haviam diferentes características específicas dos jovens. Eles tentavam padronizar essa adolescência. E aí, com o tempo, foi se definindo a adolescência. E hoje, na sociedade moderna, nós podemos pensar que com o surgimento das tecnologias de informação e de comunicação, as TICs, e com a formação mais ampliada de todo esse contexto, a gente já tem um conceito mais, mais complexo, um conceito interdisciplinar dessa adolescência. A adolescência hoje, ela é resultado de todos esses aspectos envolvidos e interrelacionados. Sendo assim, querido aluno, eu deixo um abraço e peço que vocês continuem investindo nessa formação, procure os recursos que a nossa universidade dá, busque a internet, busque o chat, busque seu tutor presencial, busque todas as informações que você tem na sua vivência, que também são importantes no seu crescimento acadêmico. Um beijo grande e a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos e vai continuar falando no tema 2 sobre a adolescência, sobre os aspectos físicos, os aspectos psicossociais e todo esse contexto, esse mundo que envolve a adolescência. Até logo!